Atenção vascaíno, tem uma notícia muito quente para você. Esse mercado aqui funciona 24 horas por dia, sem atendente, sem nenhum funcionário. Você entra, pega o que quer, paga e vai embora. É uma loja 100% autônoma onde o dono lucra sem precisar estar aqui. Essa é a Micromarket. São mais de 400 lojas no Brasil. Inauguramos dezenas de unidades todo mês. E tem algo passando despercebido por muita gente. Todo condomínio quer ter um, toda empresa quer ter um. O que resolve um problema real dos moradores e colaboradores e ainda valoriza o imóvel e o local de trabalho. Se você é síndico ou cuida do RH de uma empresa, a Micromarket instala no seu espaço, sem custo para você, sem obra pesada e sem dor de cabeça. Agora, se você quer ser o dono de uma dessas lojas, escuta bem direito. A partir de 40 mil você já pode montar a sua loja. Operação sem funcionário. Você pode lucrar até 15 mil por mês ou mais. Ser dono do seu próprio tempo e ser o camisa 10 que a sua família merece. O link está aqui embaixo. Fale com o time da Micromarket. Esse negócio é a nova realidade do mercado. A única pergunta é: você vai estar dentro ou vai ficar de fora assistindo? Esse recado é para você que trabalha como CLT, carteira assinada há mais de 7 meses e está precisando levantar uma grana. Olha só a dica que eu trago. Na Doutor Cred, além da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora você também consegue liberar o crédito do trabalhador, que é um crédito especial para quem trabalha no regime CLT. Se você quer saber melhor como funciona e fazer uma simulação sem nenhum compromisso, entre em contato com eles pelo número, anote aí, 021 97185 4885, 21 97185 4885, ou então clica no link na descrição do vídeo que vai te levar direto para o WhatsApp deles. Doutor Cred, dinheiro rápido e sem burocracia. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nessa quarta-feira para a gente mais uma vez bater aquele papo, trocar aquela ideia e aguardar aí os comentários de vocês sobre tudo que a gente vai falar aqui. Bom, agora antes de mais nada, para quem está chegando agora no canal, aproveitar para se inscrever e para quem já é inscrito, para não esquecer de dar aquele joinha, né? Aquele like, porque é muito importante. Às vezes nós temos 6 mil pessoas, mas 1000 likes. Pô, vamos chegar junto, né? Vamos aumentar esse percentual. A gente quer que o Vasco aumente tanto o percentual, o aproveitamento, então vamos também aumentar um pouco esse percentual de likes, né, em comparação às visualizações, às participações aí do nosso torcedor, tá bom? Bom, evidentemente que hoje, né, desde a madrugada, a notícia, né, mais importante, principalmente para o torcedor vascaíno, evidentemente, é a contratação, a confirmação da contratação do treinador Renato Gaúcho, evidentemente. Lógico que teve uma outra notícia também, que foi a demissão do treinador do nosso rival, né, principalmente a forma com que houve essa demissão, mas cada clube dá aquilo que tem. Né? Se o nosso rival tem isso para dar, esse desrespeito que aconteceu, né, com o jogador campeão, com o treinador campeão, aí o problema é deles, não é o nosso problema. Como eu disse, cada um dá aquilo que tem. O nosso problema, o problema do Vasco, é um novo treinador, que havia necessidade de um novo treinador, para que esse treinador, e teria que ser, como eu falei aqui em algumas oportunidades, teria que ser um treinador de nome, né, um treinador grande, um treinador vencedor, né, um treinador que já teria conquistado títulos ao longo de sua carreira, muitas vitórias, trabalhado em clubes grandes. É lógico que o Vasco tentou o Arthur Jorge, o Vasco tentou outros treinadores, mas um dos focos do Vasco era o Renato Gaúcho. E aí começou não chegou a ser uma novela, né? Mas para o Vasco é uma novela, porque a necessidade é muito grande
contratar um treinador. Fez uma proposta, o Renato não aceitou, fez a segunda, não aceitou, aí na terceira ele aceitou. E evidentemente que o canal estava em cima da jogada, o Flávio Dias noticiou, outros canais também noticiaram, evidentemente, mas essa é a notícia que está circulando aí na cidade, principalmente entre os torcedores do Vasco. Evidentemente tem sempre alguns que não, lógico, não existe uma unanimidade, evidente, em nada existe unanimidade, mas eu sei que a grande maioria está apostando suas fichas no Renato Gaúcho. Por quê? Porque é um treinador de nome e um treinador que pode trabalhar, além da parte de campo, ele trabalha muito a parte de gestão, ele trabalha muito o mental. E hoje o elenco do Vasco está precisando muito disso também. Porque essa sequência de maus resultados, essa sequência de derrotas, isso daí traz um grande desconforto, traz uma falta de confiança, traz ansiedade, traz tudo de ruim. Né? E os números do Vasco são muito ruins. Não vou nem entrar no mérito do ano passado, mas só desse ano. Né? O Vasco está com 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O aproveitamento do Vasco este ano é de 36%. Um péssimo aproveitamento, considerando carioca e brasileiro. Se a gente for considerar só o brasileiro, aí é que piorou. E foram 4 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 3 derrotas. É um aproveitamento de 8%, 8,3%. Então é esse o quadro que espera o Renato. O Vasco na última colocação do Campeonato Brasileiro. E com esses aproveitamentos, no geral, esse ano, e no Campeonato Brasileiro. Então é isso que o Renato vai ter pela frente. Agora, é um treinador que ele tem todas as condições de dar a volta por cima. O elenco do Vasco não é ruim. Evidentemente que perdendo Verratti, perdendo o Ryan, e por último, inesperadamente, perdendo o Coutinho, é evidente que a liderança, né, um jogador que se dava muito bem com a torcida, né, era o Verratti, era o capitão, mesmo estando na reserva, ele participava de tudo, das preleções, dava força aos companheiros, então era um jogador para cima, jogador que levantava o astral da galera. Perdeu. E o Ryan e o Coutinho eram as lideranças técnicas, né, em que o time dependia muito desses jogadores. Então o Vasco de uma vez só perdeu essas 3 referências. E evidentemente que qualquer equipe sofreria perdendo jogadores desse nível. Então o Renato chega, né, com um elenco novo, jogadores aí recém-contratados, jogadores chegando fora de forma, né, longe de sua forma ideal. Alguns já começaram a entrar em forma, a parte técnica, a parte física, mas nem todos ainda. E o Renato chega para apagar esse incêndio, e com uma missão muito importante e muito difícil, que é conseguir rapidamente conquistar vitórias, né? Conquistar bons resultados, tirar o Vasco dessa zona de desconforto, né, dessa zona de risco. Eu não falo em rebaixamento porque nós vamos para a 5ª rodada, então não tem sentido. Mas é uma zona de risco, uma zona de desconforto. E isso tem que ser para ontem. Então o Renato ele já vai trabalhar a partir de hoje, e ainda bem que nós vamos ter esse período para treinamento. O Renato começa hoje, dia 4, e vai ter a possibilidade de treinar a equipe até o dia 11. Então é uma semana, basicamente, 7, 8 dias para ele conhecer a galera de perto, né, ver onde estão os pontos fracos, onde estão os pontos fortes, tentar modificar alguma coisa, modificar a forma de jogar do Vasco,
né? Eu falei na última vez, o Vasco joga pressão o tempo inteiro, cara, 90 minutos marcando pressão lá na área do adversário, cara. Os jogadores ficam esgotados, os jogadores ficam separados, ficam longe um dos outros. Será que é o ideal? Será que não poderia uma parte do jogo marcar pressão, outra parte do jogo marcar na intermediária ou marcar no meio do campo? Enfim, então são situações que o Renato vai ter que resolver. Lógico que ele vai ter o auxílio, né, nesse primeiro momento aí do Lazzaroni, né, contando toda a história do grupo, né, de tudo que passou, dos sufocos, dos pontos positivos, dos pontos negativos, como eu falei, e o Renato vai ter esse tipo de informação agora. Ele vai ter que sentir, né, o grupo, à disposição dos jogadores, e toda vez que troca um treinador, entra um treinador novo, aqueles jogadores que estão meio desmotivados, já estão cabisbaixos, já estão na reserva, já não estão com muita esperança de jogar, né, da comissão contar com ele para a temporada, com eles para a temporada, aqueles jogadores eles recebem uma injeção de ânimo. E, opa, um treinador novo, vou começar do zero, vamos embora, 0-0. Vou brigar pela posição aqui, e aí todo mundo cresce, os jogadores, o grupo cresce. Agora, é uma missão realmente difícil, né? Porque agora o Vasco, nesse último jogo, por exemplo, né, contra o Fluminense, alguma coisa que a gente criticou muito, lógico, com os devidos cuidados, porque o Lazzaroni é um treinador interino. Mas mesmo a interinidade dele, o jogo com o Santos, ele deveria ter modificado a escalação do time. Mas não modificou, ele manteve o time. Agora, contra o Fluminense, aí ele já modificou. E vocês observaram como o time melhorou. Né, o simples fato de ter deixado o Paulo Henrique no banco, por exemplo, o Paulo Henrique não vem numa fase boa, né, e ainda tomou aquela pressão da torcida, que foi também desagradável, mexe muito com o emocional do jogador. Então o Lazzaroni colocou ele no banco. Entrou com o Puma ali na lateral direita. O Puma fez um bom jogo. Tirou o Nuno do time. É um bom jogador, o Nuno é um bom jogador, só que também não está numa fase boa. A partir do momento que ele veio para o lado direito, ele caiu muito de produção. Tirou o Nuno do time, já entrou com o David. O Vasco foi outro. O Vasco merecia ter vencido o Fluminense. Merecia ter vencido, jogou melhor que o Fluminense. Né, teve a situação dos dois pênaltis, né, do Barros, principalmente o segundo. O primeiro, por sorte, não entrou, mas o segundo foi praticamente decisivo, faltando menos de 10 minutos para acabar o jogo. Então, mas de qualquer forma, a torcida já ficou, opa, peraí, coisa não está totalmente perdida, né? Porque até a véspera do jogo com o Fluminense, até o dia do jogo com o Fluminense, ninguém estava com esperança de mais coisíssima nenhuma. A partir do momento que houve essas pequenas modificações, deram um grande resultado. A equipe se portou muito bem contra o Fluminense, poderia ter vencido o jogo, teve chance de vencer o jogo. O Vasco perdeu um pênalti, ali faria 2-0. E do jeito que o Vasco estava jogando e que o Fluminense estava jogando, o 2-0 ia ficar. Não tem dúvida disso não, o 2-0 ia ficar. E o Vasco estaria classificado para a final. Infelizmente não foi o que aconteceu, mas já deu, apesar da chateação da torcida de não ter ido à final, mas já deu uma esperança de que o time pode melhorar, que o elenco é capaz de dar uma resposta melhor, né? Agora, o Renato, lógico que ele tem um conhecimento grande aí com os jogadores, pelo tempo que ele tem, pela experiência dele, ele conhece muitos jogadores. A janela internacional está praticamente fechada, mas existe a janela interna, a janela nacional, que ela só fecha no dia 27. Então, até lá, o Renato pode agitar aí alguns jogadores que ele conhece, né? Alguns jogadores que gostam do estilo do Renato, gostam do Renato. Então, pode ser que o Vasco consiga ainda 1, 2 ou 3 reforços. Quem sabe? Né? De repente, algum jogador que não esteja bem, algum jogador que esteja jogando. Agora, o Campeonato Brasileiro, o jogador pode jogar até 12 vezes. O ano passado eram 6, agora são 12.
Então ainda dá para aproveitar jogadores que estão atuando, né? Então o Renato, para mim, tá com uma missão difícil, porque existe a necessidade urgente de conseguir os pontos. E ele vai ter esse período de treinamento. Agora, depois, no dia 12, aí já começa o calvário, né, amigo? Aí no dia 12 ele só pega o Palmeiras. Palmeiras em qualquer lugar, em casa, fora, campo neutro. É difícil. Então vai pegar o Palmeiras. Depois pega o Cruzeiro. 3 dias depois pega o Cruzeiro fora. Depois Fluminense em casa. Depois o Grêmio em casa. Aí já entrando no mês de abril, Curitiba fora. Depois Botafogo, no Rio, evidentemente. Depois o Remo fora. Então já começa a pegar uma sequência e tem que aproveitar esse mês de março para pontuar. Em abril também já começa. Aí já começa a Sul-Americana. Aí já começa a 5ª fase da Copa do Brasil. Então, assim, é uma sequência. E ainda bem que vai ter pelo menos essa semana para o Renato conhecer o time e tentar fazer alguma coisa, modificar alguma coisa para o Vasco sair dessa situação que está. Então, o que a gente pode fazer é torcer muito, né? Incentivar muito, né? O torcedor, evidentemente, que já comparece normalmente, voltar a acreditar. Agora, nada melhor do que bons resultados. Então, vamos esperar que o Renato, com a liderança dele, né? Porque outra coisa que está faltando no Vasco são jogadores que tenham liderança, né? Agora o Thiago Mendes está aparecendo como líder. Então vamos aproveitar esse jogador como líder. Tem o Léo Jardim também. Então, se o Renato tiver algum outro jogador aí que seja do conhecimento dele, que tenha mais essa qualidade, além de ser um bom jogador, de ser um líder também, é a oportunidade de trazer. Vamos esperar. E no mais, amigo, é torcer e apostar nossas fichas no trabalho do Renato Gaúcho. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Acorda. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!